Bem-vindos a mais um episódio do Uai Podcast Goiás. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para Goiás e para Goiânia. Comigo, minha amiga Giovana Campos. Obrigada, Evelyn. Obrigada a você que está nos acompanhando mais uma vez aqui no nosso terceiro episódio. A gente hoje está com uma convidada mais que especial para debater planejamento urbano, meio ambiente e educação, principalmente, porque ela é professora, é mãe, é pesquisadora e é candidata à reitoria da UFG, a professora Carla Emanuela. Olá, muito obrigada, Giovana, muito obrigada, Evelyn. É um prazer imenso estar aqui com a gente no Uai Podcast Goiás. Tenho certeza que a gente vai poder trocar altas ideias aqui sobre questões extremamente relevantes para a cidade. Tanto pensando questões ambientais, principalmente nesse momento onde a gente está aí à véspera, né, da COP30, que está discutindo os processos, as transformações das mudanças climáticas globais, mas também falar um pouquinho da UFG, da nossa Universidade Federal de Goiás, uma das maiores instituições do nosso país, uma instituição extremamente importante para o Centro-Oeste e para a Goiânia. Professora, você já começou falando, né, sobre a COP30. Qual que é a importância dela para o Brasil e para o nosso estado de Goiás? A Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas Globais ela é extremamente importante, principalmente no momento onde a gente está observando, e não só observando, vivendo constantemente os efeitos das alterações climáticas globais. Quando você pensa assim, olha, está chovendo muito, ai meu Deus, vou ficar ilhado, ou ai meu Deus, não está chovendo, eu estou sem água, então chuva demais ou água de menos, quando vocês pensam isso, pode pensar assim, ó, precisamos ter ação de governo, seja ele nível local, nacional ou internacional, para que de alguma forma a gente tenha condições melhores nas cidades e na infraestrutura. E a gente precisa regular isso, precisamos, de alguma forma, construir mecanismos de regulação, de legislação ambiental que atuem sobre os efeitos, né, que decorrem depois da alteração do ciclo hidrológico, que é onde chove demais ou chove de menos. Então, onde que a COP entra nisso? A COP é a Conferência das Partes. Vai estar ali reunida uma série de especialistas e representantes de governos do mundo inteiro para tentar pactuar metas de redução de emissão de carbono, metas de redução, né, dos gases de efeito estufa, para que a gente, de alguma forma, possa não só mitigar, mas reduzir os efeitos negativos que a nossa sociedade está tendo sobre o meio ambiente. Então, a COP é fundamental, é ali onde os governos negociam e articulam não só metas de redução, mas também financiamentos para ações de apoio ao clima, financiamento para as comunidades que são mais vulnerabilizadas em casos, né, de chuva extrema, ou de caso de ausência de chuva. A gente tem aí um contingente de pessoas no mundo que não tem acesso à água com as mudanças climáticas, mais áreas cada vez ficando áridas, ou seja, seca, tipo deserto mesmo, de você não achar água em lugar nenhum. Então, você imagina quanto isso é problemático. E muitos dados têm sido colocados, né? Vocês aí já devem ter ouvido, outras pessoas já devem ter ouvido, que o Brasil vai ser um dos países gravemente afetados pelo aquecimento global, né, com a temperatura média subindo. Então, você imagina, hoje, Goiânia estava muito quente, não é? Todo mundo querendo uma árvore para descansar, embaixo, né, na rua, na hora do almoço. Então, você imagina, se isso fica constante, como é que a gente vai sobreviver para frente? Então, a COP ela tem esse papel. A COP é um espaço de articulação, de denúncia, de construção de proposições para que depois os países possam implementar, né, tanto na escala nacional, na escala estadual e na escala local. Ela é extremamente importante quando a gente olha para os dados dos cientistas, das pessoas que estão produzindo ciência, ciência de verdade, né, dizendo assim, olha, precisamos conter o desmatamento, precisamos plantar árvores, precisamos melhorar a infraestrutura das cidades e precisamos proteger as pessoas que sofrem mais, né, os impactos de todas essas mudanças. A gente tem falado, por exemplo, meninas, de racismo ambiental. Vocês já ouviram falar disso? Sabe o que é o racismo ambiental? O racismo ambiental significa que, numa situação, né, de evento extremo, a população que é mais vulnerabilizada, aquela que é mais impactada, tendem a ser as populações negras e pobres e de periferia, ou as comunidades tradicionais. Agora, você imagina, num momento onde a gente não tem água, né, ou que a água passa a ser cada vez mais um recurso escasso, aquela mulher que está lá na comunidade quilombola, aquela mulher que está lá na comunidade indígena, ou aquela família que está numa periferia urbana, que o poço seca, que você não tem o curso d'água que é intermitente, ou a água ela é completamente inadequada para beber, ela sofre mais.
Porque, às vezes, né, todo mundo vai sofrer com as mudanças climáticas, isso é importante. Mas estamos sofrendo, né, na verdade. Já estamos sofrendo. Como dizia Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Né? Todo Exatamente. mundo vai sofrer e já estamos sofrendo. Né? Só que alguns têm caixa d'água para armazenar água, Exatamente. outros não têm. Então, esses que não têm vão sofrer mais. A COP ela é importante por causa disso, porque ela é esse espaço de articulação, é um espaço de negociação e também é um espaço de denúncia. E como que a população, já puxando o gancho, pode participar? Ela pode realmente participar ou só o governo, só os órgãos públicos? Existe na COP, né, que é a Conferência das Partes, um espaço que é eminentemente governamental, que é um espaço dos governos, onde os ministros, os assessores dos governos se reúnem para as reuniões. Mas existem as atividades paralelas e as atividades organizadas pela sociedade civil. Então, a gente tem várias mesas, a gente tem várias palestras, tem várias atividades, tem manifestações, que são espaços onde as pessoas podem ir lá e participar ou se engajar em processos de construção participativa de grupos organizados que estão indo para a COP. O que significa isso? A gente tem, por exemplo, as redes ambientalistas. Aqui nós estamos em Goiás, né, no Centro-Oeste, uma área de Cerrado. Nós temos entidades incríveis trabalhando, né, com mobilização para o Cerrado. A Rede Cerrado é uma delas. Nós temos uma ONG que atua bastante forte no tema ambiental, que é a Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Todos esses grupos formam redes de articulação que podem e que atuam junto aos eventos paralelos dos governos. E esse espaço é um espaço muito bacana de participação. Agora, você toca uma coisa interessantíssima, viu, Evelyn? Que é assim, qual é o espaço que a população, as pessoas, podem participar junto aos governos? Esse também é uma grande demanda quando a gente está discutindo mudanças climáticas. Sim. Qual que é o espaço nosso que eu posso lá? Ministra, Marina, olha só, aqui está quente demais, como é que a gente faz? Ministra, Marina Silva, como é que eu faço isso aqui? Então, para melhorar, o governo precisa implementar outros canais de diálogo com a população de uma forma geral. Então, existem os conselhos, né, de meio ambiente, os conselhos de recursos hídricos. Agora nós estamos todo mundo trabalhando com o Plano Clima, né, o Fórum de Mudanças Climáticas, mas ainda são instâncias extremamente relevantes, extremamente importantes, mas ainda muito institucionalizadas. Então, é preciso quebrar essas barreiras para que as pessoas comuns, ou seja, nós que estamos aqui andando na rua, a gente possa, de alguma forma, falar, né, para a ministra, falar para os governos que isso não está bom. Daí eu já posso pegar um outro gancho, se vocês me permitem? Fica à vontade. Acho que a tecnologia ajuda a gente demais nisso. Vocês já imaginaram? Você está andando, uma árvore cai, você está andando, você vê um ponto de alagamento, você poder, com 2 toques no smartphone, poder avisar, olha, nós estamos com um problema ambiental aqui. Sim. Ou se você está vendo, né, alguma área com uma situação de vulnerabilidade de risco e você poder avisar para os governos ou avisar para a Defesa Civil que está acontecendo alguma coisa, nós podemos pensar em cidades inteligentes. Sim. Cidades inteligentes, conectadas e dialogando com a comunidade, e a comunidade podendo se comunicar diretamente com o gestor sobre outras perspectivas. Isso aqui pode virar um dado num mapa, tipo, você está andando de carro agora, para onde eu vou? Como é que eu chego aqui? Você não abre lá seu aplicativo? Sim. Então, eu podia ter alguma coisa assim, uma plataforma onde você começa a apontar os riscos ou as vantagens ou os projetos colaborativos e a gente começa a fazer uma grande rede, tanto de defesa, quanto de mitigação, quanto de esclarecimento, quanto de formação. Então, a questão ambiental, ela também está extremamente conectada com os novos desafios, né? Que é fazer o uso da tecnologia, dessa tecnologia digital, para pensar cidades inteligentes, mas cidades inteligentes sustentáveis e humanizadas. Perfeito. E pegando o gancho da COP também, que vai acontecer esse ano, considerando que a gente teve recentemente a conferência estadual, a gente teve também as conferências municipais, e são todas etapas e preparações para a grande conferência que vem aí em Belém, né? E o Brasil todo está se preparando. E algumas questões importantes que você destacou, como essa falta de planejamento, como o racismo ambiental, que é muito importante, eu queria falar das ações do governo, por exemplo. A gente acompanha... É algo histórico, né? Um problema histórico que não vai ser isolado de um governo ou de outro, mas o meio ambiente é um tema que sempre foi colocado de escanteio, né? E agora, considerando que o Brasil vai estar no centro, no epicentro disso, dessa discussão que é global, desse problema que vai afetar o mundo todo, como a senhora bem disse, todo mundo vai sofrer. Considerando isso tudo, eu queria que você avaliasse
as ações, não só do governo federal, mas as ações a níveis municipal, estadual, como que os gestores têm se preparado, quais que são os principais desafios que vêm aí pela frente nos próximos meses? Olha, você tocou num ponto central, Giovana. Como é que os governos têm se preparado para lidar com o tema das mudanças climáticas globais e seus impactos na escala local? Eu diria de forma muito ruim. Não tem se preparado. É quase isso, né? Será que nós realmente estamos preparados para lidar com isso? Na prática, o que a gente vê ainda é uma insuficiência de ações e uma dificuldade de articular integrações em diferentes escalas dos diferentes governos e também no diálogo com a sociedade. Então, por exemplo, nós fizemos 2 conferências muitíssimo interessantes e belíssimas. A Conferência Municipal, né, de Meio Ambiente, eu particularmente participei de Goiânia, teve recentemente, você mesmo falou, a Conferência Estadual de Meio Ambiente. Muitos municípios fizeram suas conferências municipais de meio ambiente, muitos, infelizmente, não fizeram. E aí, assim, você faz a conferência, você tira as plataformas, você tira os programas, e qual que é a ação seguinte do governo? Né? A gente também está esperando. Então, eu acho que essa que é a grande questão. Precisa ter ação, né? De uma forma geral, todos nós já sabemos quais são os grandes desafios. Gerenciamento e manejo adequado de resíduos sólidos urbanos. Estava vendo hoje, né, a vereadora discursando na tribuna, falando, né, do grande problema da taxa de lixo. Né? E ela está corretíssima. Por que as pessoas vão pagar a taxa de lixo se o lixo não está sendo recolhido? Agora, como é que eu viabilizo o manejo adequado dos resíduos sólidos? Tem que conversar com setores que entendem disso. A prefeitura tem que descer, né, do seu balcão lá em cima, né, e ir para a base, ir para os bairros para verificar onde tem as demandas. Porque senão a população só paga as taxas e não recebe benefício nenhum. Então, o tema do resíduo sólido é extremamente importante na nossa cidade. Um outro benefício que a gente também está sempre discutindo, estamos falando aqui o tempo inteiro, março, né? Não foi o mês da água, não foi o mês das mulheres, mas também o Dia Internacional da Água. Como é que eu resolvo o problema da água? Tem muitas comunidades que não conseguem ter acesso à água. As comunidades rurais, por exemplo, elas vivem, né, da água superficial ou de água de poço, né, de cisterna, ou poço profundo. Muitas dessas águas estão inadequadas para o consumo humano. Então, é preciso ter uma ação de universalização do acesso à água. Bem, nós mudamos a legislação recentemente, a 14026, que foi a lei da Política Nacional, né, de Saneamento Básico, que um dos quesitos era mudar a legislação para poder beneficiar e universalizar o serviço. Eu diria assim, olha, água é direito, não é mercadoria. Mudou-se a legislação, não universalizou-se até o momento e as práticas ainda são de olhar essa água como um objeto que eu tenho que pagar. Bem, e se eu não tenho dinheiro para pagar, eu morro de sede? Porque é o que acontece com a população vulnerabilizada. Se você não tem água, se você não tem renda, você morre de sede. Então, é preciso garantir que essa comunidade, que essa população tenha acesso à água, a água como direito. E o que os governos estão fazendo? Eu diria muito, muito pouco nessa agenda. Talvez uma outra para a gente pensar. Como é que esse tema é extremamente complexo e como que se articula com muitas coisas. Nós vivemos uma pandemia, não foi? Todo mundo viu? Bem, a pandemia não passou, né? Muita gente ainda continua sofrendo aí, né, com as sequelas do que foi a Covid ou ainda, né, com a doença. Bem, qual era a grande orientação do Ministério da Saúde? Ficar em casa. E a outra? Usar máscara. E a outra? Vacina. Nossa, lava a mão. Lavar. Lava a mão o tempo inteiro, não é? Nossa. Olha, tá vendo? Realmente. A água, lava a mão, não é? Se você for chegar em casa e tirar a máscara, lava a mão, não é verdade? Sem água, como é que você faz isso? Nós não podemos ficar, tipo, uns 3 dias sem água que Não, nosso corpo não aguenta. Você não existe não mais. existe, Você acabou. deixa de existir. Agora, você imagina, com uma pandemia que nós vimos, muitas comunidades sofreram violações de direito e tiveram sua água cortada. Como é que você pensa nisso? E aí, quando você está cortando a água de uma comunidade, de uma família, né, de uma mãe, você imagina o que isso vira como uma bola de neve. Porque ela vai pegar uma água provavelmente inadequada, num poço, coletar uma água da chuva que não foi tratada, pegar uma água parada em algum lugar. E isso vai aumentando as incidências de possibilidade de agravo à saúde. Ou seja, todo mundo vai ficar doente, começa a dar dor de barriga.
né? Dor de barriga e outras coisas. Isso você acaba o quê? Pressionando o sistema de saúde. Você acaba pressionando outras coisas. Então, olha só o efeito cíclico. Então, o que os governos podem fazer? Atuar efetivamente na universalização do saneamento. Olhar para as pessoas que não podem pagar por esse recurso, porque isso não pode ser visto como recurso, tem que ser visto como direito. Atuar com ações de educação ambiental. Vamos proteger a nossa água. Para a gente proteger a nossa água, vamos proteger nossos cursos d'água. O que significa proteger a água, gente? Significa que aquele curso d'água, o Rio Meia Ponte, extremamente importante. Nós temos uma outra vereadora com um projeto maravilhoso, né? Cuidar do Rio Meia Ponte. O Rio tem direito, a Kátia. Né? Exatamente, olha só, todo mundo, né? A mulherada, ponta de bala, não é? Você com viu certeza. 2 vereadoras aí, né? Incríveis. Com projetos incríveis. Então, olha só, cuidar do meia ponte significa reflorestar suas margens. Porque quando eu planto uma árvore, eu estou protegendo a água. E é o meia ponte que a gente tira a água para beber, né? Muita gente na região metropolitana de Goiânia depende da água do meia ponte. Agora, se a gente começa a retirar a árvore, começa a assorear o rio vai perdendo a sua capacidade de vazão, sua qualidade. E olha só o efeito dominó. Então, são ações efetivas. Nós sabemos onde estão os problemas. Resíduos sólidos, água, né, saneamento básico, as unidades de conservação. Nós sabemos onde está. Agora, precisa ter ação efetiva. Fazer as conferências são maravilhosas. Por quê? Porque é um espaço de discussão. Sim. A gente vai lá e se encontra. Você fala para o prefeito, você fala para o vereador, quando eles vão, né? Obviamente, né? Você vai e consegue falar, mas senão as pessoas se encontram. Mas depois da conferência tem que ter ação. Tem que ter ação. Então, nós temos muita gente boa nos órgãos técnicos, muita gente boa. Eu conheço muita gente aqui, por exemplo, da Agência Municipal de Meio Ambiente. Técnicos incríveis, maravilhosos, com programas fantásticos, ideias maravilhosas. Esse pessoal tem que ser valorizado, esse pessoal tem que ser ouvido. Os técnicos, as técnicas que estão, né, nesses órgãos, têm que ser respeitados e ouvidos para a gente poder efetivar, de fato, coisas que transformem a nossa cidade. Sobre todos esses assuntos que são de extrema importância, eu queria tocar em um chave que é o empoderamento feminino, né? A gente falou aí sobre mulheres que estão ativas, apesar de serem poucas representantes na Câmara Municipal de Goiânia, precisaria de mais mulheres. As poucas que nós temos são ativas, né? Estou a vereadora Ava, a vereadora Kátia, estamos aqui nós 3 mulheres, a gente tem visto cada vez mais lideranças femininas surgindo, mais representatividades, mulheres ocupando espaços de poder. E você está hoje concorrendo com uma outra mulher, que é a professora Sandra Mara. Eu queria saber o que isso representa. Há muitos anos atrás, a gente não via mulheres disputando espaços de poder e muito menos ganhando, né? E hoje a gente tem 2 mulheres e nenhum homem disputando esse cargo tão importante que é de reitor da universidade pública mais importante do Centro-Oeste, talvez, que é a Universidade Federal de Goiás, né? E eu queria saber o que isso representa para você, Carla, sendo uma mulher, quais que são os avanços que isso traz, quais que são os espaços que podem ser alcançados com uma mulher à frente da reitoria, que seria a senhora? Então, eu acho que essa sua pergunta é muito bacana, porque é bem isso. Cada vez mais a gente tem visto as mulheres se colocarem como protagonistas de diferentes projetos. Isso é muito bacana, porque quando a gente tem mais mulheres participando, nós temos um novo desenho na nossa sociedade, que são outras preocupações. São as preocupações com cuidado, com o olhar com o outro, com a dinamicidade daquilo tudo que a gente faz ao mesmo tempo agora. Eu sou mãe, tenho 2 filhas, então para eu estar aqui eu tive que organizar a menina que foi fazer o simulado, a outra que tinha aula, eu tive que gerenciar o feijão que tinha que ficar cozinhando para eu ter o almoço de amanhã. Então, olha só, a gente faz esse monte de coisa, mas a gente também tá olhando para aquela coisa que é o cuidado com as pessoas. Sim. E a gente tem falado muito de cuidado, né? O governo federal, no final do ano passado, soltou a Política Nacional de Cuidados. Quem cuida de quem cuida? Essa é a grande questão. Então, quando eu vejo mais mulheres na política, mais mulheres ocupando outros espaços, significa que a gente está abrindo, né, possibilidades para que essa noção dos cuidados ganhe uma outra perspectiva, que é uma perspectiva política, que é uma perspectiva da própria sociedade. Eu fico muito feliz que tenha uma outra mulher também disputando a reitoria. Acho isso fantástico, porque mostra como nós, né, mulheres, mães, sim, pesquisadoras, professoras, extensionistas, que fazemos um monte de coisa, também podemos atuar
atuar nesses espaços. E os homens também ganham com isso, porque é uma questão que a sociedade inteira ganha, porque você vê mulheres ativas, você vê homens colaborativos, você vê outra perspectiva de uma família mais unida, mais próxima, né, onde todas as pessoas são respeitadas. E isso é fundamental. E eu acho que isso é maravilhoso. Agora, nós ainda temos, né, largos anos ainda de desafios pela frente para que mais mulheres possam participar, né, tanto na política como em outra atividade. Não é muito fácil. Eu dei o meu exemplo de vir aqui, mas tive que agenciar, né, toda a minha casa para vir aqui. Muitas não conseguem. É verdade. É muito cansativo, é muito exaustante. Se você não tem uma creche para deixar a sua criança, né, um CMEI, né, que é uma escola especializada para a sua criança, como é que essa mãe pode trabalhar? Como é que essa mãe pode ter renda? Como é que essa mãe pode estudar? Um grande tema, um grande desafio nosso, né, na universidade é pensar como é que a gente lida com a maternidade. Porque nós temos muitas alunas, né, que viram mães nesse processo de ensino-aprendizagem e acabam abandonando o estudo, porque não consegue um CMEI, não consegue um lugar para a sua criança, para ela poder ir lá. E, olha, as crianças ainda ficam com a mãe, né? Assim, nem sempre vai ter uma rede de apoio. Precisamos construir essa rede de apoio. Então, já falando, né, das minhas propostas para a reitoria, vou juntando as duas coisas. Eu ia perguntar sobre as propostas. Aproveitando, pode falar das propostas. Então, olha, um dos nossos desafios é como fortalecer na universidade, criar espaços de acolhimento para as mães. Espaços de acolhimento e infraestrutura para as mães meninas, tanto da graduação quanto da pós-graduação, para que elas se sintam bem recebidas para continuar o estudo. Muitas meninas, quando engravidam, na pós-graduação, às vezes ouvem assim: nossa, então você vai deixar de estudar, né? Precisa cuidar do seu filho. É. Não, a gente não precisa escolher entre um e outro, né? Você imagina se todas as mulheres deixassem de ter filhos, qual seria o fim? Qual seria a nossa sociedade? Né? Não ia ter mais sociedade, não é verdade? Mas nós queremos mulheres que tenham filhos, mas que elas também tenham direito a participar da vida societária. Sim, claro. Né? Não é porque a gente é mãe que a gente deixa de querer estudar, que deixa de querer ir para um show, passear, viajar, trabalhar, não é verdade? Então é preciso criar essas alternativas. Então, uma das propostas nossas é criar essas salas de acolhimento e discutir a maternidade. E, ao discutir a maternidade, tanto das alunas, também discutir esses espaços para as professoras e para as servidoras técnico-administrativas. Porque a gente também tem professoras e servidoras que têm criança e, às vezes, né, depois que saem da licença maternidade, precisa do espaço para amamentar e elas precisam ser bem recebidas, precisam Sim. ser bem acolhidas. Um dos grandes temas, né, dos servidores, inclusive, é esse melhor local de trabalho. Nós temos servidores maravilhosos na UFG, gente que faz um monte de coisa. Aliás, a UFG, a Universidade Federal de Goiás, é o que ela é, porque tem muita gente bacana trabalhando na UFG. Só que precisamos dar espaços e locais de trabalho adequados. Então, melhorar a infraestrutura, né, da nossa instituição, fazer a manutenção do que existe e criar esses espaços de acolhimento. Então, isso está, né, na nossa carta-programa, a ideia do respeito e do espaço de acolhimento. E, com isso, obviamente, você começa a valorizar servidoras técnicas, professoras, pesquisadoras, extensionistas. E isso não é para excluir os homens, viu? Não fiquem com ciúme, rapazes, porque vocês são sempre muito bem-vindos. A questão é só que existe realmente uma desigualdade muito grande. Quando a gente olha os pesquisadores, né, a maioria são homens, a Sim. maioria são os homens que conseguem captar os projetos com maior vulto de recurso, os que estão no topo da carreira, que conseguem atingir a Bolsa Produtividade, que é uma bolsa de excelência do CNPq, são homens. Então, assim, por que eles conseguiram e por que as mulheres ainda têm muita dificuldade? Uma das dificuldades que se explica é justamente esse aspecto da divisão desigual do trabalho Sim. doméstico. Então, precisamos oportunizar que as nossas meninas, que as nossas mulheres, que as nossas cientistas, que as nossas estudantes, que as nossas servidoras tenham oportunidades, né, iguais, equivalentes. Para isso, a gente precisa estabelecer políticas bastante específicas.
nas participações de decisões importantes dos processos decisórios da universidade. Os alunos têm essa participação, né? Perfeito, Evelyn. Esse é um tema também bastante importante. Hoje, na estrutura da universidade, os alunos acabam participando, eles têm a sua representação estudantil nos conselhos diretores das suas unidades acadêmicas. As unidades acadêmicas são os cursos, então, lá no curso, né, de engenharia, arquitetura, economia, matemática, tem onde reúne todos os professores, o diretor, e tem a representação estudantil. Ali ele debate na unidade. E na instância superior, quando a gente vai indo, né, para outra esfera, nós temos o que a gente chama de conselho universitário. No Conselho Universitário, seria a instância máxima da nossa instituição, tem lá a representação de professores, tem lá a representação técnico-administrativa e tem a representação discente. É ali onde eles colocam as pautas dele e aquilo é debatido pela universidade, né, dentro aí do seu mecanismo de execução das suas atividades. O que nós queremos fazer? O que nós estamos propondo? Nós achamos esse espaço muito pouco e muito reduzido para a participação dos estudantes nos processos de decisão. Então, um tema que é muito caro para os estudantes, assistência estudantil. O que é assistência estudantil? A casa do estudante, né? A moradia, né? A casa do estudante universitário. Muitos estudantes vêm de fora, e têm baixa renda. Precisam ter um lugar para morar, precisa ter um lugar de acolhimento. Muitos estudantes dependem e demandam do restaurante universitário. O famoso RU, exatamente. Olha, todo mundo já passou por RU. Você não foi, vai lá conhecer o RU na UFG, um local onde você encontra todo mundo, viu? E todo mundo com opiniões muito diferentes. Mas é uma coisa extremamente importante. Então, o restaurante universitário, né, a casa do estudante e outras ações, né, não é só de inclusão, mas o que a gente diria de permanência, que são as bolsas mesmo, a bolsa permanência, a bolsa de inclusão, bolsa de monitoria e outras tantas. Como é que nós estamos desenhando o nosso plano de gestão? Nós queremos constituir, a gente ainda vai ter que dar um nome, se é um grupo de trabalho, um fórum, um coletivo, uma coisa assim, mas é um espaço onde esses grupos possam participar com a gestão superior, ou seja, lá com a gente na reitoria, e a gente possa definir as prioridades e as demandas. Então, vamos lá, política do PNAES. O que o PNAES tem que investir? Casa do estudante, manutenção da casa do estudante, manutenção de espaço de acolhimento, bolsa e RU. Vamos abrir a planilha do PNAES, vamos analisar os recursos financeiros, vamos mostrar onde estão os nossos gargalos, vamos construir soluções juntos, mas com os estudantes juntos. Porque se você conhece onde tem o furo, onde tem um problema, você se sente pertencente também da proposta e da solução. Nós não queremos que as coisas cheguem pronta, né, de cima para baixo, imposta. Nós queremos construir essa solução. E, para isso, queremos chamar os estudantes para também estarem nesses espaços de reflexão e decisão. Decisão dos critérios, né, inclusive, que definem como é que a gente faz, né, os próprios editais. Isso vale para os estudantes, isso vai valer para a categoria dos servidores técnico-administrativos e dos professores. Queremos ampliar esse espaço de diálogo. Sabe aquilo que a gente reclama do nosso gestor lá? Mas aqui não corta árvore porque o prefeito não escuta a população? Nós também queremos fazer dentro da UFG, porque a UFG também é quase uma cidade. Se não brincar, é maior que uma cidade, né? Só de alunos de graduação nós temos mais de 20 mil. Servidores técnicos, servidores professores são 5 mil. Então, vocês imaginam aí 25 mil, pelo menos aqui, fora os da pós-graduação e outros tantos. É muito maior do que muito município, né, do nosso estado. Então, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente precisa fazer? A gente precisa resolver os problemas ouvindo quem está vivendo esses problemas. Quem está vivendo esses problemas. Não é a gestão que resolve a gestão. Não é a gestão que resolve a gestão. Quem resolve a gestão, quem sabe onde o parafuso tem que ser apertado, né? Onde eu preciso mexer lá no sistema, é quem usa o sistema, é quem demanda a linha de ônibus, é quem percorre tantos quilômetros para ir até um ponto de ônibus, é quem sabe qual é o cais que está aberto ou não. Ou seja, são as pessoas na cidade. A mesma coisa na universidade. Então, eu sou uma pessoa que eu estou no ensino, pesquisa e extensão. Faço as 3 coisas. Eu sei onde tem o problema. Eu sei exatamente onde tem que solucionar. Porque eu não estou só na gestão, né? Eu já passei pela gestão várias vezes. Quem está só na gestão há muito tempo, perdeu o pé na sala de aula. Não consegue saber o que passa na universidade. Para falar um pouco dos seus projetos pessoais também, projetos profissionais, eu queria saber um pouco da sua formação acadêmica, um pouco dos seus projetos, o que anda fazendo, o que já fez, resumidamente.
Obrigada. Só um adentro também, o que um reitor faz, para explicar para o pessoal também. Maravilha. Então, vamos lá. Vou começar comigo e vou para a reitoria. Aí a gente vai fazendo um ganchinho e vai contando, né? Eu sou arquiteta urbanista de formação, com mestrado em geografia, sou pesquisadora na área de planejamento urbano e ambiental. E trabalho, né, já falei aqui várias vezes, com ensino, pesquisa e extensão. Um dos projetos que eu tenho feito atualmente, que eu gosto muito, é um projeto que chama Lavanderias Comunitárias. Arquiteturas dos cuidados para o bem viver. O que são arquiteturas dos cuidados? A arquitetura dos cuidados é um projeto em parceria com o Ministério das Mulheres, onde a gente está propondo um espaço físico, né, uma construção, que vai ter uma lavanderia comunitária para pessoas, populações periféricas, tanto urbanas, quanto para populações quilombolas, em áreas rurais. O que é esse espaço? Nesse espaço vai ter máquinas de lavar, máquinas de secar, e todo mundo pode usar de forma pública, é público, não vai ser privado, né? E nesse espaço também vai ter uma cozinha comunitária, vai ter uma sala de administração, vai ter uma sala de estudo, vai ter uma horta, é um edifício sustentável, com reuso de água, placa de energia solar, com sistema de tratamento de efluente, lugar para as crianças, para a juventude ficar. É um centro comunitário, né, de multiuso, mas o foco é esse tema da lavanderia. E por que isso? Por que a gente está fazendo isso? Justamente para tentar construir um local, né, no bairro, onde as pessoas possam se reunir, e enquanto eu estou fazendo um curso de formação, alguma coisa, eu coloco a minha roupa para lavar. Eu coloco a minha roupa para lavar. Isso em 1 hora, lavo e seco e levo para casa. E aí não precisa ser só uma mulher. Um jovem consegue fazer isso, um homem consegue fazer isso, né? Qualquer pessoa consegue fazer isso. E, com isso, você tira uma parte daquele sobretrabalho que a mãe da gente faz, que a mãe, que a avó, que a tia faz, ou que a gente mesmo faz. E, mais do que isso, vocês sabiam que muitas mulheres na periferia não têm máquina de lavar roupa? Sabia. Lava tudo à mão? Sabia. Gente, e lavar roupa dói as costas, não dá? Minha mãe lavava na mão antigamente. Dói as mãos, não vai ficando tudo seca, ressecada, as costas. As costas doendo também. Imagina, você ficar batendo aquela roupa ali, não é? Então, quando você faz um espaço desse com maquinário, olha só, você melhora a qualidade de vida dessa mulher. Você divide, você socializa esse trabalho com a mulher. Você pensa o tanto que ela vai estar mais feliz na casa dela. Com certeza. O tanto que ela vai ter uma qualidade assim, melhor, um tempo melhor para ela e um tempo melhor para a família. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, esse projeto, né, então, é com o Ministério das Mulheres. Eu acho ele um projeto riquíssimo, porque, além, né, da construção, ele envolve capacitação, ele envolve formação, ele envolve uma série de outros elementos e discute meio ambiente, porque a gente vai ter as hortas, né? As práticas de hortas, né, urbanas são muito legais, com os temperos, com as hortas com as plantas medicinais, com as plantas alimentícias não convencionais, como a Ora Pronobis, que você pode pôr na salada, uma delícia, por sinal, se vocês nunca comeram, comam, vale a pena, muito gostoso. Enfim, dá para a gente fazer um monte de coisa bacana. Então, esse projeto é muito, muito legal. E, fora isso, eu trabalho muito com soluções tecnológicas, né? A gente chama de soluções de tecnologias sociais para saneamento. Então, sempre com esse tema, preocupada com o reuso da água, preocupada com outras formas de captação de água, com o que eu faço com o esgoto, para melhorar a habitação, para melhorar a casa. Eu sou arquiteta, né? Então o tema da casa é importante. Porque o tema da casa não é o tema do nosso cuidado, gente. Sim. Nós estamos bem para casa. Quando vocês terminam aqui o dia, você que está ouvindo, né? Termina o dia, para onde vocês querem ir? Para casa. Às vezes eu gosto de sair só para voltar para casa, assim, só para ter aquela sensação de estar voltando. Nossa. Não é? Quero ir para casa, quero a minha cama, meu quarto. Não é? Ai, meu Deus, posso ficar sem fazer nada na minha casa? Sim. Então, a casa é fundamental. Mas nem todo mundo tem uma casa para voltar. Sim. E nem todo mundo tem uma casa boa para voltar. Às vezes volta na casa, está chovendo, tem goteira. Sim, às vezes preocupado. Eu volto. Exatamente. Será que eu vou conseguir chegar em casa, a rua alagada? Será que meu barraco não caiu? Não é? Então, eu trabalho com isso, com habitação social, pensando soluções de moradias adequadas para as pessoas, né? Para que elas possam ter uma vida bacana. E o que isso tem a ver com a reitoria, então? Por que eu estou fazendo isso e estou indo para
da reitoria? Bem, a Universidade Federal de Goiás, uma universidade, ela não pode ser vista só para dentro, ela também mantém uma conexão para fora dela própria. Então, para dentro, ela está, obviamente, preocupada com ensino, pesquisa e extensão. Então, a figura do reitor, da reitora, né, é aquela pessoa que está coordenando um conjunto de serviços para atender o nosso principal bem, que é o estudante. Então, o estudante tem que ser bem atendido na universidade. Sim. Nós temos que chegar e ter uma aula boa. O professor que vai trabalhar lá, ele tem que ter os instrumentos e os ferramentais adequados. O servidor técnico administrativo que ajuda, né, que contribui, que faz as coisas acontecerem, tem que ter um espaço bem adequado. Então, a reitora, ela é essa pessoa que é responsável por tudo isso, né, que é responsável por fazer essas coisas serem concatenadas. Então, fazer a pró-reitoria de graduação, que é que olha o ensino, olhar para o estudante, a que faz a extensão, fazer funcionar a extensão, a da inclusão, ajudar na inclusão em permanência, a infraestrutura, cuidar da infraestrutura. Como eu vivo, eu falo, né, a universidade no dia a dia, né, como professora, pesquisadora e extensionista, fazendo esses meus projetos, igual eu contei aqui, eu sei onde estão os gargalos, lá na sala de aula. Qual é o fio que não funciona, qual é a tomada que não funciona, qual é a goteira que está caindo, né? E eu tenho a experiência, né, desse diálogo dentro e fora da universidade. Então, eu entendo que isso me qualifica, né, nessa capacidade de articular diferentes temas, mas diferentes pessoas, para pensar uma gestão diferenciada, uma gestão que ela seja realmente democrática, participativa, inclusiva e que escute. Escute, que é o mais importante, né? Exatamente. E que escute quem está lá na base, quem está lá na vida real, como ela é, para dentro da universidade, e que a universidade olhe também para fora. Olhe para esses projetos tão importantes, né, esses projetos sociais, mas olhe assim, olha, eu preciso... Se eu andasse aqui na rua, descer ali... Você conhece a UFG? A UFG faz um monte de coisa, né? Ajudou muito na pandemia, fez um monte de projeto, mas nem todo mundo conhece. Nossos estudantes do ensino médio de Goiânia, de Goiás, da rede pública, não sabem que eles podem vir estudar na universidade. Eu tenho um projeto, né, com uma escola na região noroeste aqui de Goiânia. A gente começou lá, aí o pessoal, professora, quanto custa estudar na UFG? A gente, não, é gratuito. Aí ela... Mas eu posso, professor? Você pode. Sério? Então, as pessoas não sabem disso. Ela perguntava quanto custa. Então, não está no horizonte. Parece que a UFG está... É um ente lá longe, né? A impressão que eu tive quando eu entrei é que fosse uma bolha também. Eu acho que é a mesma que as pessoas têm. Que algumas pessoas vão ter acesso e outras não. Só os ricos. Exatamente. Já fala rasgado. Só os ricos. Rasgado. E nos últimos anos, a gente percebeu um aumento muito grande da representatividade, tanto da população negra, LGBTI, sim, das classes mais baixas, né? Então, assim, é importante pensar nessa discussão, como a senhora tem proposto, buscando reduzir as desigualdades e aumentar os espaços de participação desses alunos, né? Exatamente. Pensando nisso e nos temas que você falou, moradia também, trazendo um pouco para Goiânia, porque a UFG está em Goiânia, né? Eu queria saber sobre moradia. O que você vê, o que você pensa, o que você propõe para o problema grave de moradia que a gente enfrenta em Goiânia hoje. É um déficit muito grande habitacional. São milhares de pessoas vivendo em situação de rua. Uma última gestão que abandonou completamente, não só esses, mas todos os moradores de Goiânia. E aí é muito triste, né? A gente não sabe nem quantos existem, porque não foi contabilizado nem no censo, não tem um estudo. O último foi, inclusive, da UFG, de 2019, que dizia que tinha 1.500 pessoas aproximadamente, se não me engano, em situação de rua. Um número extremamente, né, subnotificado. Subnotificado, E hoje a gente não sabe nem quantos tem. Pensando nesse cenário, como resolver esse problema de planejamento urbano e de moradia aqui em Goiânia? Olha, nós precisamos ter política efetiva de Estado para a construção de moradia. Isso é fundamental. Gente, se eu existo, eu preciso ter um lugar para morar. É uma questão de dignidade humana, não é verdade? Então, eu preciso ter um lugar para onde eu ir, um lugar de acolhimento, um lugar que é a minha casa. E um lugar seguro para eu ficar com os meus filhos, com a minha família, correto? Então, a gente só consegue resolver isso com política habitacional de interesse social.
Sei que o governo federal tem aí, né, com a nova promessa, né, do Programa de Aceleração de Crescimento, o novo PAC, né, políticas do Minha Casa Minha Vida. E a política do Minha Casa Minha Vida tem que chegar nos nossos municípios. Então, o governo do estado e o governo, né, do município precisam fazer convênios com o governo federal, porque o tema da habitação não se resolve sozinho, mas precisa construir as unidades habitacionais de qualidade para essa população. E a casa, ela não pode ser pensada como um objeto único. Eu preciso pensar na casa, eu preciso pensar na água que chega nessa casa, no esgoto, no resíduo, mas eu preciso pensar que tem que ter um CEMEI lá perto, onde essas famílias estão morando. Eu preciso pensar que eu tenho que ter mobilidade, transporte, né, para que essa família... Porque, normalmente, vocês já repararam que os programas habitacionais vai tudo lá para longe do serviço onde as pessoas moram? Totalmente. Então, aí você fica 3 horas, né, para tentar chegar da casa, vir para cá. Isso é desumano, isso é desumano. Então, você precisa pensar num programa de habitação ocupando não só os vazios urbanos, ocupando o centro, ocupando... Nós temos muito imóvel abandonado. Então, é possível pensar em dispositivos na legislação municipal, no plano diretor, para que esses imóveis abandonados possam vir, né, a se tornar habitações de interesse social. Então, você recupera o patrimônio do centro, você recupera a cidade de uma outra perspectiva. E, olha, e é a casa, mas é a casa com trabalho, é a casa com serviço, é a casa com a escola, é a casa com o posto de saúde, é a casa com o transporte urbano. Não podemos pensar de forma alguma que é um negócio pequeno, único, que é aquele quartinho de 29 metros quadrados e está resolvido. Não é assim. Precisamos pensar num programa realmente que dê conta da dignidade humana. E a população em situação de rua cada vez mais aumenta porque falta perspectiva, né, de trabalho, de moradia, de solução, de acolhimento para essa população. Então, se a gente for mapear, né, a gente tem a população em situação de rua em Goiânia, tem muitas ocupações urbanas em Goiânia e região metropolitana. E a gente tem um movimento social muito interessante, que é o movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos. O MTD tem feito um trabalho muito interessante de mapeamento dessa população e de reivindicar, junto ao governo do Estado, tem um fórum, inclusive, de soluções fundiárias, onde ele participa com o setor judiciário, tentando negociar, né, alternativas para essas ocupações urbanas. São muitas famílias que estão ali. Gente, e é uma judiação, porque uma mãe com criança, uma família, um pai com criança que está numa ocupação dessa, não tem endereço. Não tem endereço, não tem o CEP. O CEP, sabe aquele endereço que você receber lá a sua postagem lá da Shein, ou lá do Mercado Livre? Não tem. Se você não tem esse endereço, você não é atendido pelo SUS, você não é atendido no postinho de saúde. Você não consegue matricular sua criança no CEMEI, porque você não tem endereço. Qual que é o seu comprovante de endereço? Então, olha que loucura, as pessoas vão sendo destituídas cada vez mais de direitos. Então, a gente precisa pensar a solução habitacional construindo casas de qualidade, mais próximo do local de moradia, mas também resolver essas outras questões para dar dignidade, né, para todo mundo. O prefeito de Goiânia, ele disse que as pessoas que vivem vulnerabilidade tem um final do ano. até o final do ano tem um projeto que eles estão fazendo que ou a pessoa trabalha ou eles dão a passagem de volta para o lugar de origem. Como acontece em Gramado. Em Gramado eles também fazem isso. Não sei se vocês já foram em Gramado. Então, eles querem fazer do mesmo jeito que algumas cidades já fazem aqui no Brasil. Já começaram, na verdade, né? Já começaram a postar nas redes sociais. Está uma polêmica total. Olha, eu acho que é uma perspectiva extremamente triste que o nosso prefeito possa pensar assim das pessoas, né? Do tipo assim, eu não trabalho porque eu não quero, né? Eu estou na rua porque eu não quero. Não é assim, né? As pessoas não estão na rua porque elas não querem. Elas não trabalham não é porque não querem. Existe um processo histórico de desigualdade social que levou as famílias a essa condição. Se vocês caminharem ali na Avenida Universitária, que eu estou ali a minha unidade acadêmica é ali na Praça Universitária, aumenta muito a população ali. E as pessoas estão ali não é porque elas querem, é porque não existe alternativa. Então, a alternativa não é eu pegar todas elas e colocar no ônibus e pagar a passagem de ida. A alternativa é eu conseguir espaços de formação, fazer atividades ou empreendimentos para geração de renda. Por que, em vez de eu pagar a passagem de ônibus, por que o prefeito não constrói as cooperativas, não apoia as cooperativas populares? Nós temos as cooperativas de catadores de papel que fazem
fazem um trabalho fantástico do ponto de vista da sustentabilidade da reciclagem. Eu podia ter cooperativas de mulheres costurando, cooperativas de pedreiro e serventes, cooperativas de secretários e outras cooperativas que eu posso ir dando formação, né, para os meus jovens, para que eu possa ter trabalho. Então, assim, uma perspectiva de que eu tire, que é essa perspectiva higienista, que eu limpo a cidade, é uma perspectiva extremamente preocupante. Tá os outros como se não tivesse história. E é importante ver, né? Quem não quiser trabalhar, né? Eu tenho várias alunas, assim, várias pessoas. Hoje eu estou na UFG, mas antes de estar na UFG, eu tinha 3 empregos para poder conseguir pagar o aluguel. Então, assim, qual é o tipo de trabalho que as pessoas conseguem trabalhar para pagar aluguel, comida, para pagar não sei o quê? Também não é um negócio simples, né? Então, ele vai disponibilizar um emprego que seja suficiente para a pessoa poder viver bem, né? Porque é isso também que está em conta. Às vezes, as pessoas, para poder trabalhar, em função desses múltiplos deslocamentos, gastam R$600 só de passagem de ônibus. Como é que você ganha com um salário mínimo, pagar o ônibus, transporte e aluguel? Tem que ter um emprego que deve pagar água, energia, o aluguel, alimentação. Exato. Não é tão fácil, porque geralmente essas pessoas também são viciadas, são alcoólatras, infelizmente. Também não é tão fácil assim como parece. Nem sempre, Evelyn. Nem sempre as pessoas têm esse perfil, né? Mas a pessoa que está em situação de rua é uma pessoa que ela também, em algum momento, ela foi abandonada. Sim, e ela se abandonou. Sim. Então, a pessoa vai perdendo um vínculo com o mundo do trabalho e com a realidade, porque ela vai se desanimando e vai se frustrando. Então, para você reinserir essa população, principalmente essas que são mais vulnerabilizadas, que é essa que você disse, né, dessas que estão nessa situação de risco, aí, de agravo, porque isso tudo que você disse Sim. são doenças. Né? O alcoolismo é uma doença, né? Os usuários de droga estão doentes. Então, são agravos à saúde. Então, o Estado precisa atuar, né? Não é eu dar uma passagem de ônibus, né? Então eu preciso então de um centro de apoio, né? Um centro médico para a gente poder lidar com esse uso de drogas ilícitas. Eu preciso de um centro de apoio para lidar com o alcoolismo e eu preciso amparar, porque às vezes uma família não consegue fazer isso sozinha, né? Com um pai que saiu, que está nessa situação. E provavelmente para uma pessoa, quando ela chega nessa situação, ela passou por uma história pretérita, né? Quem somos nós para julgar, de alguns sofrimentos, né? Então, assim, aí é preciso de tratamento psicológico, é preciso de tratamento médico, é um negócio a longo prazo. É um processo. E uma família sozinha não vai conseguir fazer isso. Você citou como alternativas parcerias com as cooperativas, achei muito interessante, porque elas propõem soluções para todas as áreas, né? Citou aí as cooperativas de reciclagem, que é um problema muito frequente na capital, voltando à discussão da taxa do lixo que a gente falou também. E se houvesse incentivo, não haveria o problema. Por exemplo, as cooperativas pegam o lixo, fazem todo esse trabalho, o lixo da prefeitura, fazem todo esse trabalho de reciclagem, ajudam a prefeitura, ajudam o meio ambiente, ajudam a população e não recebem nenhum incentivo. Então, assim, eu queria falar um pouco mais sobre esse modelo do cooperativismo, como poderia ajudar a Goiânia. Citou a cooperativa de costura também, que seria uma alternativa bacana, inclusive a deputada e delegada Adriana Corse tem um projeto sobre isso. Exatamente. Eu acho muito uma mulher, né? Exatamente. Falando de mulheres novamente. As nossas referências. Sempre com essa sensibilidade, né? Que talvez o homem não vai ter. Então, sobre projetos de assistência social para Goiânia também, falando nesse sentido do lixo, do saneamento básico, juntando tudo isso, qual que é o nosso principal problema hoje em Goiânia? O que você acha? Não existe assim, o principal problema do ponto de vista ambiental, ele não é né? Ele é sistêmico. Não sei se é isso que você está me perguntando. Sim, assim, eu estou falando, nos últimos anos a gente enfrentou várias crises, né? Crise na saúde, crise na educação, crise do lixo, crise ambiental, crise da água. A gente vê aí plano de drenagem, inclusive da UFG, que está parado, né? Começou há pouco tempo as ações, que poderia ter sido evitado se tivesse investimento dos nossos prefeitos. Exatamente. Né? Então, assim, pensando nesse contexto, em todos esses problemas que a cidade enfrenta hoje, qual que é o principal problema e qual que é o mais fácil de resolver? Então, Giovana, talvez é isso que eu quero dialogar.
não tem como eu atacar uma coisa só. Então, por exemplo, se eu for pensar no tema da água, eu tenho que resolver o tema do saneamento. E é isso. Interligados. Eles estão interligados, porque a água pressupõe eu resolver o problema da proteção lá do meu manancial. Eu tenho que proteger o Meia Ponte, eu tenho que proteger o João Leite, para eu poder ter a água para que a Saneago possa captar e distribuir para a população. Isso aqui eu preciso resolver para ontem. Não tem como, a gente não vive sem água. Mas nós falamos da população na situação de rua, população sem moradia. Para a gente combater, né, as desigualdades, a violência, o desânimo, a doença mental, todo esse cansaço, eu preciso dar condição para as pessoas. Nós estamos vivendo uma sociedade com muita desigualdade social. Uns têm muito. A gente viu a Forbes, não é? Soltou agora recentemente mais de 3 mil bilionários no mundo, subiu, né? Nós temos mais bilionários hoje, em 2025, do que em 2024. Não é isso? Sim. Então, olha só, um nível de desigualdade tão grande. Gente, sabe o que é um bilionário? Eu não sei se as pessoas têm noção do que é 1 bilhão, né? Mas ali a gente está falando de alguém com 1 bilhão. São pessoas com 55 bilhões, são pessoas com 375 bilhões. A fortuna dessas pessoas resolveria grande parte dos milhões que estão empobrecidos. Então, assim, eu preciso reduzir esse fosso. E tem propostas, né? O Congresso tem discutido a taxação das grandes fortunas. A taxação das grandes fortunas, o que significa? Taxar do ponto de vista da herança e esse percentual o Estado aplicar com ações de redistribuição de renda. Aí as pessoas falam, não, mas ele vai tirar, eu vou pagar mais imposto. Bem, você é bilionário? Você é, Giovana? Você é... Tenho só 1 bilhão. Então, as pessoas acham que essa taxação, né, quando está falando taxação de grandes fortunas, é para ela. Não é. É para que a gente possa resolver isso. Então, como é que eu resolvo? Né? Quais são os nossos principais desafios? Eu preciso criar trabalho, preciso criar condição de renda. Nós estamos... Vou puxar o gancho agora para o meu colega que vai ser vice-reitor, nós vamos ganhar, né? Pré-candidato a vice-reitor, o Eliomar, falando da inteligência artificial. Nós estamos entrando num outro mundo, né, esse século XXI agora, que é tudo muito digitalizado, a inteligência artificial, é tudo outro mundo. Então, se esse mundo, de fato, for esse outro digital, as pessoas que não tiverem, né, conectadas ou não tiver o trabalho conectado, vai ficar sem trabalho. Se ele fica sem trabalho, fica sem renda. Olha que loucura. Então, nós já estamos assim, os que são empregáveis e os que não têm condição de serem empregáveis. O governo tem que atuar com isso. Isso é prioridade. Porque se eu não resolver isso aqui agora, daqui 5 anos, não vai ter jeito de eu ficar dando ticket de ônibus, não. Espero que nem tenha... Isso, viu, Chico? Eu tenho que resolver. Isso é prioridade, percebe? Então, é prioridade cuidar das pessoas e é prioridade cuidar do meio ambiente, porque a gente está falando que não vai ter mais água. Nós estamos falando isso há muito tempo e cada vez mais está reduzindo a água. E cada vez mais as pessoas estão ficando nesse fosso distante do mundo do trabalho. Quero aproveitar essa deixa. Posso falar um pouquinho da UFG, claro, já que falando desse mundo pode, digital? Pode, à vontade. Porque eu acho que aí é outra coisa que conecta, né, com a UFG. Como é que a UFG pode ajudar os governos nesse tema do trabalho, das cooperativas? Né? Então, nós temos lá o professor Eliomar, é diretor, Eliomar Araújo, que ele é professor da UFG, está comigo na UFG agora com você, candidato a vice-reitor. Ele é diretor do Instituto de Informática. O Instituto de Informática teve o curso com a maior nota de corte, que foi Inteligência Artificial. Sim. Então, um curso de ponta. Vocês imaginam, todo mundo hoje quer estudar inteligência artificial, porque é isso, o mundo está caminhando para isso, né? Então, a partir dos projetos do professor Eliomar, a partir dos projetos ali do Instituto de Informática, nós podemos criar parcerias com o governo do Estado para fortalecer as cooperativas e atuar, por exemplo, nas cooperativas de catadores. O que elas precisam? Saber onde que as pessoas vão disponibilizar o resíduo, quais dias e horário? Num aplicativo você consegue fazer isso. Se eu monto um aplicativo para uma rede de costureiras, então eu preciso conectar a quem costura com o serviço, quem demanda. A gente pode fazer isso. Olha só, tudo por meio de um outro processo de conexão do mundo do trabalho com as pessoas. Só que as pessoas precisam receber formação para lidar com isso.
mais um papel da universidade, atuando como extensão. Além do desenvolvimento tecnológico dessas ferramentas, né, que a gente chamaria ferramentas de cidade inteligente, né, de gerenciamento, mas de conectar. Né? E aí eu preciso fazer formação com as pessoas precisam estar preparadas para usar isso, para que elas possam estarem nesse mecanismo. Ali com o INF, com o professor Eliomar, dá para fazer coisas muito, muito legais nisso. E ele tem projetos incríveis, que aí seria um canal. Né? Você fortalece a nossa instituição por dentro, valorizando os cursos, com espaço para os estudantes fazer ensino, pesquisa e extensão, e fortalece a sociedade, a comunidade, criando esse link. Por isso, votar na reitoria, pessoas comprometidas com isso é importante. Gostou da minha deixa, né, Evelyn? Adorou, viu? Ai, talvez uma outra coisa que eu acho importante também, já que a gente está falando de tecnologia e você gostou, é o combate às fake news. Que é extremamente importante. Extremamente importante. Então, assim, olha... Somente nas eleições, né? Não, nas eleições e na vida. Lembra de novo a pandemia? Muita gente com medo de vacinar, porque achando que a vacina não salva. Vira jacaré. Vira jacaré, né? Então, coitadinho do jacaré. Vacina salva, e vacina é extremamente importante, não é? Então, assim, o combate às fake news precisa ser feito cotidianamente. Então, se a gente quer articular lá essa população que não tem acesso a esse tipo de conhecimento, então precisamos formar elas para que elas, inclusive, possam reconhecer o que é uma fake news. E quando a gente está falando de eleição. Também estamos falando de eleição. O professor Eliomar tem um projeto maravilhoso, né, o Eliomar Araújo, que é uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, e outros, inclusive falei ali, né, da Polícia Federal, que foi lá querendo conhecer os projetos dele. Então, com o TRE e outros, de uma ferramenta de monitoramento de fake news para a eleição e de identificação e combate. Olha que coisa bacana. Isso tudo é produção tecnológica, né, para serviço da comunidade. E a gente está falando da UFG também, né? Eu estou candidata agora, nesse momento, pré-candidata, e é muito triste, porque é uma questão da sociedade. Começa a aparecer fake news, mesmo na nossa universidade. E aí o bom, né, de eu ter um parceiro muito legal, a gente brinca agora que o Eliomar é o nosso super-herói contra as fake news. Ele fez até uma camiseta, ó, arrasando, para a gente poder combater as informações falsas, porque são as informações falsas e as informações erradas que levam as pessoas a tomarem decisões ruins. Né? Então, que levam as pessoas a acreditar achando que ela está fazendo uma coisa correta, porque elas vão sendo ludibriadas. Né? A culpa não é da pessoa, é quem está propagando a fake news. Nossa, tem demais, viu? Meu Deus. E aí, assim, se a gente está falando de ciência e academia, a primeira coisa é a verdade e a ciência. Né? Temos que combater a fake news dentro da academia e contribuir para que a nossa sociedade não seja vítima de fake news. E isso também se amarra com a COP30, né? A COP30 é importante, Sim, do ponto de vista de combater a fake news de que não existe mudança climática. Bem, nós estamos sentindo. Estava muito quente hoje, né, Evelyn? demais a conta. Olha só os efeitos, né, das alterações climáticas globais no local. Carla, só uma curiosidade. Qual que foi o momento, assim, mudando um pouquinho, mais desafiador da sua carreira? Mais desafiador? Olha, eu já fiz coisas muito incríveis. Já fui diretora de uma companhia de água e esgoto, por isso que eu falo bastante, né, de saneamento. Já fui diretora de políticas para as mulheres, por isso que eu falo muito das mulheres, né? Fui diretora de políticas para as mulheres rurais, além de ser mãe, que é um desafio constante, viu? A minha filha adolescente, que eu diga. Mas são lindas, maravilhosas. Faço pesquisa, ensino e extensão. Fui diretora da Escola de Engenharia na época da pandemia, que foi um período bem difícil. Quando a gente começou o ensino remoto, eu peguei bem isso. Eu entrei em 2019, 2020. Todo mundo vai para o remoto. O que é remoto? Foi uma loucura. Meu Deus. Foi desafio para os professores também, para os alunos, para toda a sociedade, né? Mas você imagina um professor que está acostumado ali, de repente vir para o microfone, para uma câmera, foi desafiador. Mas eu acho que de tudo que eu fiz, olha, tudo foi desafiador, mas eu fui enfrentando. Mas tem uma coisa que eu sempre me lembro, e acho que isso também me motivou a ser candidata a reitora, é que fui coordenadora de curso.
Fui coordenadora de curso da engenharia ambiental. Eu acho que dentro da estrutura da universidade, o coordenador de curso, a coordenadora de curso é o que está mais próximo do aluno. É o que recebe o aluno quando ele entra na universidade, sabe? Ali, gente, como era bonito eu receber os alunos, adorava. Não, que aí vinha pai, mãe, a gente tirava foto. E o coordenador e a coordenadora de curso é o que recebe o aluno, é o que conversa com os professores para separar as aulas, para fazer. É o que faz a mediação de conflitos, né? Quando um aluno reprova e acha que a culpa é do professor e o professor fala, não, foi o aluno que não estudou. É o que tem que arrumar uma sala quando cai um telhado da faculdade. Não. Então, o coordenador de curso faz tudo, gente, faz tudo. É impressionante, assim. E eu acho que é desafiante porque o coordenador de curso tem pouca estrutura de trabalho. Então, assim, a gente tem que ser muito criativo, porque a gente atende alunos, né, que têm deficiências, então a gente quer fazer a política de acessibilidade acontecer. Então, eu tinha alunos cadeirantes, né, alunos que tinham baixa visão, alunos que você precisava... Eu fui fazer Libras quando eu fui coordenadora de curso, inclusive, para poder conseguir conversar com alguns alunos. Então, eu me desafiei. Eu falei, não, gente, eu não posso não conversar com os alunos, porque eu conversava com todos. Fui fazer um curso de Libras. Então, eu acho que ser coordenador de curso, você tem que ser um pouco psicólogo, porque às vezes você pega os... já não são... Agora é mais adolescente, né? Diz que adolescente vai até o 29, até o 29, que é para ir. Não pode ser até o 31, não? Eu faço 31 meses. 31, você já está. Então, você já está... Eu vou fazer 31 agora, dia 19, não pode ser até 31, não? Tem gente que vai até 40, Pois 50, é adolescente ainda. Então, você está pegando esse jovem de 19 anos que está descobrindo o mundo. Então, ele vem cheio de dúvidas, às vezes vem, né, cheio de emoções. A gente vira psicólogo do aluno. E eu gosto do aluno, eu gosto de gente. Então, para mim, foi desafiante. Foi desafiante nesse sentido, assim. De eu ter que... Eu não era só a gestora do papel do horário dos professores, sabe? Eu era aquela que eu conhecia os alunos, queria dialogar, queria saber o que eles gostavam, onde estavam os gargalos, o problema. E, assim, os instrumentais eram poucos. A minha sorte é que eu tinha, na minha época, um diretor, né, quando eu fui coordenador, meu diretor era muito bom. Então, ele dava muito apoio, isso era muito legal. Mas aí a estrutura da universidade nem sempre olha para a vida real como ela é, né? A estrutura, quem está lá em cima, que é a gestão pela gestão, ela tem, às vezes, uma burocracia que dificulta escutar quem está lá na ponta. E eu acho que esse meu encantamento com os alunos, né, me motiva a estar aqui concorrendo, né, colocando meu nome à disposição. Porque eu acho que tem coisa que você pode fazer. Eu sei que a gente tem muita limitação de recurso, muita, mas tem coisa que você consegue fazer com mais diálogo, com mais acolhimento, sabe? E foi meu desafio, mas também foi minha inspiração. Aproveitando já, né, para finalizar... Me empolguei, né? Não, que é isso. É só porque você já falou de recursos. Tem algum projeto que tem no seu coração, assim, algo que você ainda não expôs, né? Que você tem vontade, desejo de realizar? Você fala assim, nossa, se eu tivesse um recurso, eu iria fazer esse projeto. Sair do papel. Você me perguntou num momento muito específico da minha vida, né? Então, assim, eu não sei de qual projeto você está falando, mas hoje eu estou pré-candidata à reitoria da UFG. Então, se eu tivesse recurso... Meu sonho hoje é... Eu não posso pedir voto ainda, então é ser a reitora da UFG e ter recursos para melhorar a qualidade do trabalho docente, técnico, administrativo na nossa universidade. Que isso eu tenho ouvido em todos os cantos. E assim, olha, nós temos uma comunidade, já falei, né, de quase 30 mil pessoas, e nós temos campos do interior, o campus na cidade de Goiás, não tem casa de estudante. Nós temos ali a Faculdade de Ciência e Tecnologia em Aparecida, o problema de transporte para os alunos chegar lá são imensos. Agora estamos abrindo o campus da cidade ocidental, né, assim, precisamos pensar como é que vai ser essa conexão desse outro campus com aqui. Então, se eu tivesse dinheiro, né, que eu espero que eu vou ter, porque eu vou articular muitas parcerias para isso, é pensar na melhoria da infraestrutura e na integração. Porque, assim,
Nós temos gente muito bacana na UFG e a UFG pode fazer muita coisa legal, mas precisa melhorar os espaços Sim. para atender as pessoas. Vocês têm que chegar lá na UFG e poder ir para um curso e na sala de aula e não ter problema com ar-condicionado. Você imagina assistir aula em agosto e os meninos Nossa, estão suando. terrível. Não tem. E não é problema da nossa CENFRA, não. Nossa CENFRA faz o máximo possível. Não tem priorização na compra dos equipamentos. Precisamos olhar isso. Então, isso sabe, é uma coisa mínima, básica, mas é que garante a dignidade, que garante você deixar as pessoas bem. Sem ir num banheiro ter papel higiênico, gente. Pelo amor de Deus, numa instituição pública, né? A gente não devia nem estar falando disso aqui, porque isso aqui é o mínimo. Ou você receber um grupo de especialistas da Europa, do México, da China, e você poder fazer uma reunião, mas a internet não funciona. Nossa. Aí você está querendo captar milhões de recursos para fazer um projeto colaborativo e não tem internet. Aí você morre de vergonha. Então, você imagina, eu queria ter e vou ter muita parceria para fazer isso. E conto com vocês. E conto com o podcast aqui, o Ai Goiás, para me ajudar nas parcerias. Então é isso. Muito obrigado, Evelyn. Muito obrigada, professora Carla. Muito obrigada a você que acompanhou a gente mais um episódio. Eu acho que foi muito bom. A gente foi de todos os temas possíveis que poderiam Super ser importante, discutidos, temas de grande relevância. Queria agradecer a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Giovana, agradeço, Evelyn. Você que está nos escutando, se você nunca foi na UFG, apareça lá, venha conhecer a gente, venha conhecer a Universidade Federal, tem aqui em Goiânia, a cidade de Goiás, Aparecida e agora, né, recentemente, na cidade ocidental. Venha conhecer, venha trazer sugestões, venha participar dos projetos de extensão e outros. Venha para a UFG, a UFG agora é com você. Obrigada, professora Carla. Foi muito bom receber você, minha amiga Giovana, ao Grupo Orion, claro, ao Pedro, nosso operador que está aqui conosco. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Até a próxima.